Aleluia. Antes de entrarmos na palavra, já vi um cronômetro ligado ali. Quero saudar os abençoados que estão online conosco. Abençoada Marlene, abençoada Doraci, Pastor Danilo, que o Senhor seja contigo, que você tenha uma semana vitoriosa, abençoada aí, em nome de Jesus. E nossa abençoada também Juscelia, glórias a Deus por essas vidas que estão online conosco. Deus fale ao coração de vocês. Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus a toda a igreja que está aqui nesta noite. Você faz parte da minha família espiritual, você sabia disso? Eu sempre digo isso aqui no altar. Mas você pode dizer, olha, tem um familiar que é mestiço, né? Você pode chegar e falar, olha, tem um familiar que é espanhol, um familiar que é europeia, olha que Letícia. A gente pode dizer isso, né? Podemos dizer, não é isso? Verdade? Fazemos parte de uma mesma família. Bom, palavra de Deus nesta noite. Você está preparado para o melhor de Deus? Amém. Aleluia, que bom, você veio. Então Deus vai falar no teu coração. Tema desta noite, abençoada, desta quarta, nós estamos aqui perseguindo, né? É um tema, nós estamos falando do nosso projeto de vitória. Lembro que você faz parte de um ministério, você faz parte de um apostolado, você faz parte de uma igreja que tem uma direção: projetar no Senhor, sonhos, objetivos, planos, metas, né? E eu quero aqui mais uma vez ser boca de Deus para te incentivar a não deixar o seu projeto de vitória em branco. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo esse espírito de possível rebeldia, de negligência espiritual. Todos os membros dessa igreja vão projetar, vão apresentar ao Senhor os seus planos, e nós vamos batalhar aqui juntos pela fé. Então nós estamos aqui discorrendo, né, pelos assuntos. Falamos sobre realização pessoal, falamos sobre saúde física e emocional. E estamos falando hoje sobre família, um assunto muito importante. Então o tema desta noite é: a sua família é bendita. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga isso: a sua família é bendita. Eu digo para o Antônio: a sua família é bendita. Marcel, a sua família é bendita. Família bendita. Você crê que você tem uma família bendita? Amém. Eu creio que eu tenho uma família bendita. A minha família é abençoada, bendita. Vamos lá, amados, nós recebemos um tema, né, um assunto, uma direção de Deus para nos nortear durante esse ano de 2020. E a palavra profética para nós, deste ministério, você que está online, que faz parte da Cristo Vive, a palavra é: somos uma geração de conquistadores. Então, amado, olha, perceba, pode ser como eu esteja falando aqui uma obviedade, mas talvez você não tenha se apercebido disso. Geração é família. Diga assim: geração é família. Então, no centro dessa palavra profética está o quê? A nossa família. Diga assim: a minha família. Minha família, mano. A sua casa, as nossas casas, essa igreja, nosso apostolado, uma grande família do Senhor. Então, é importante que cuidemos da nossa família. Palavra do Senhor, antes de orarmos, Isaías 14, 24, jurou o Senhor dos Exércitos. Sabe que o Senhor pode jurar somente Ele mesmo sobre a sua própria palavra, né? Só Deus tem autoridade para fazer isso. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim efetuará. E eu recebo. Como Deus pensou, amado, para as nossas vidas, vai suceder. Como Deus determinou para as nossas vidas, vai se efetuar. Vai acontecer, amado. E isso vai acontecer na tua casa, vai acontecer no teu lar, vai acontecer na tua família. Porque a promessa é: somos uma geração de conquistadores. Geração é família. Não é a família, é a família que virá, mas começa na tua família. Eu quero te dizer: o milagre começou na tua casa, amado. Amém. Quando Jesus te buscou, quando Ele te alcançou, a mim e a você, o milagre começou na nossa casa.
Você crê nisso? Amém. Eu vou falar um pouquinho disso nessa noite. Vamos orar? Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, Pai, meu coração está alegre, Senhor, por estar aqui, Senhor, na Tua casa. Por estar aqui nesta noite, Senhor, que é noite de oração e confissão, que é noite de oração e intercessão. Ó Pai, estou feliz, estou alegre, Senhor, porque o Senhor realmente tem cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes. O Senhor tem cuidado das nossas vidas nos mínimos detalhes. Realmente, a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor tem ciúme de nós. Obrigado, Senhor, porque com o Teu amor o Senhor tem nos amado. Com o Teu amor o Senhor tem, por vezes, nos corrigido, nos disciplinado, nos direcionado, nos feito acordar, Senhor, e nós louvamos a Ti, Senhor, que a palavra de Deus diz que somos filhos. Nós não somos bastardos, nós somos filhos, nós temos um Pai. E a Bíblia diz que o Senhor corrige, disciplina, até açoita o filho. O Senhor trata com o filho. O Senhor não trata com bastardos, o Senhor trata com filhos. E nós somos filhos de Deus. Você é uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E por isso, Senhor, nosso coração tem que estar sempre alegre, Senhor, estar na Tua casa. A Tua casa tem que ser motivo de alegria. A Tua casa tem que ser motivo de regozijo. E aqui é o melhor lugar. Aqui é o lugar, Senhor, onde nós afiamos as nossas espadas. Aqui é o lugar, Senhor, onde nós armamos as nossas armaduras. Aqui é o lugar, Senhor, onde nós nos fortalecemos, ó Pai, para o combate, para enfrentar este mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Obrigado, Senhor, porque eu e a minha casa, cada casa aqui, cada família tem sido realmente cuidado, Senhor, por Ti. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ser ministro na Tua casa, de estar aqui, Senhor, apoiando a Tua obra, estar aqui, Senhor, servindo os meus irmãos, servindo as ovelhas que são Tuas, servindo a igreja que é Tua, servindo a obra que é Tua, Senhor. Tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu. Glórias e gratidão, Senhor, porque eu creio, como o Senhor pensou, sucederá. Como o Senhor determinou, assim se efetuará. E a igreja que crê, recebe, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Então, volte ali, diaconisa Letícia, só no tema dessa noite. A sua família, amada, a sua família é uma família bendita. Eu queria muito que você acreditasse nisso. Eu sei que por vezes vivemos situações, amado, difíceis, antagônicas, situações que nos enfrentam, nos desafiam, nos enfraquecem, mas você tem que acreditar nisso, que o Espírito Santo de Deus me inspirou a dizer nessa noite para você. Um milagre começou na sua vida. Amém. O milagre começou na sua casa, amado. E isso tem que trazer muita alegria para o teu coração. Saber que essa afirmação é uma afirmação que eu posso ter, porque eu faço parte da família de Deus. Então a minha família é bendita, a minha família é abençoada. Então nós aqui nessa igreja, nós não temos nenhum problema, nenhum complexo com maldição hereditária, nós não temos nenhum temor disso. Sabe por quê? Porque, de novo, quando Jesus chegou na sua vida, amado, um milagre aconteceu. Não existe maldição hereditária, amado, que possa perdurar quando Cristo entrou na sua vida. E na sua vida, na sua família, Ele fez uma nova história. Uma nova história. Você precisa pensar nisso com muita seriedade. Eu sei que, infelizmente, muitas palavras ou lugares que são ditos igrejas têm enchido a cabeça do povo de Deus de besteiras. As pessoas estão aí todas traumatizadas. Maldição hereditária, porque o meu avô era, amado, foi, aconteceu, mas Deus o sabe, Deus é soberano, tudo teve com certeza, no mínimo, a permissão de Deus. Permissão, O Senhor não é o autor do mal, Ele é o autor de todo o bem.
Mas quando a palavra chegou às nossas vidas, amado, o milagre começou. Letícia, diaconisa Letícia e diácono Yuri, com certeza, logo vai ter uma Yurizinho ou uma Leticinha, não sei, né? Mas o milagre, Letícia, me permite usar o teu exemplo, começou na vida de vocês. O milagre começou na vida de vocês. Mas a família, amado, a partir da sua casa, da sua família. Eu posso dizer isso da minha vida. Se eu tivesse referência dos meus avós, se separaram. Meu avô teve um problema com bebida, com álcool, com mulheres, com jogos, né? Naquela época os antigos tinham problemas com isso, né? Então, português, altão, de olho azul, né? Acabou com a família, destruiu a família, né? Essa é a história. A minha mãe se casou com meu pai e um tempo depois se separaram também, né? Contei aqui, não tá? Minha mãe abandonou o lar. Eu tinha 11 anos, minha irmã 9 e meu irmão 6, e ela nunca mais apareceu. Depois apareceu recentemente, pediu perdão, né? Cada um dos irmãos ali manifestou o seu perdão com ela. Mas se eu tivesse que ter a referência da minha casa, amado, o que eu levaria adiante? A mesma coisa, mas eu creio numa coisa: quando Jesus chegou na minha vida, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus chegou na tua vida, amado, uma nova história se fez. Então você precisa, amado, colocar nas mãos de Jesus o passado, situações que ocorreram, né? Muitas vezes traumas, muitas vezes situações que você vivenciou. Você tem que pensar: quando Jesus chegou na minha vida, uma nova história se fez. E a sua família é família bendita. Eu quero que você fale isso com coragem, acreditando que a minha família é família bendita. E você não vai deixar ninguém, amado, em nome de Jesus, tirar isso de você. Amém. Mas, amado, se eu contar para você as agruras que eu passei, você vai chorar junto comigo aqui. Mas eu creio, quando Jesus entrou na minha vida, você fez uma nova história. Hoje eu tenho um irmão abençoado. Hoje eu tenho uma filha maravilhosa que cresce na graça, no conhecimento de Deus. Eu tenho um lar, né, como o seu, né, que tem situações que precisam ser resolvidas, que tem coisas que são acertadas, que tem coisas maravilhosas, né, que crescem, minha casa é um lar como o seu. Mas eu tenho essa segurança no meu coração, que a minha família é bendita e abençoada. Amém, aleluia. Avança a Letícia, para as duas telas que a gente tem falado, né? Então, promessa de Deus para este ano, amado, que nós temos direito a chegar nesse alto monte, que são objetivos, que são sonhos, que são planos de Deus, e chegando lá nós vamos cavar, né? Crivar ali a nossa bandeira, que quer dizer segurança, que quer dizer vitória, quer dizer estabilidade de Deus, promessa do Senhor, amado. Então você tem que trazer isso para a sua memória. Mas a situação aconteceu durante a semana. Deus traz isso para a sua memória. Deus já te colocou nesse alto monte. Deus já te deu uma bandeira, né? Jeová em si, que o Senhor é a nossa bandeira. Está cravado ali, amado. Vitória é tua. O Senhor também nos deu uma palavra profética de que nós, né, também nessa vitória estaremos segurando essa espada flamejante, que é a palavra de Deus. Que Deus quer mais intimidade nossa com Ele, nossa com a palavra, nossa com a igreja, nossa com o ministério. Nosso apóstolo conclamou a igreja na sexta-feira. Estaremos fazendo algo que nós não fizemos até hoje nesse ministério. Nós vamos passar um dia inteiro, amado, batalhando em oração. Obviamente, cada um tem os seus afazeres, mas você vai ali, amado, a todo momento estar ali em pensamento, se puder, né? Tiver a liberdade ali, às vezes na hora do almoço, vai num canto mais recluso, ou talvez até às vezes no toalete. Você vai estar lá a todo momento orando. Amém? Você está entendendo o recado do nosso apóstolo? É um dia de oração incessante. Aqueles que puderem estarão em oração incessante, né? E eu vou estar durante todo o meu dia, que estarei num dia de trabalho típico, eu vou estar com este comando do nosso apóstolo na minha mente. Amém. Nós estaremos batalhando em oração. Amém? Então, traga isso sempre à memória.
né, essa palavra profética desse ano. Então, falando de família bendita, eu queria abordar um assunto ali. Quais são as prioridades da sua vida? Sabe que esse assunto, ele tem tudo a ver com o tema de hoje, que é ter uma família bendita e implica em cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. E eu sei que muitas vezes essa ordem de prioridades, ela está invertida, ela está errada, ou muitas vezes ela está mal entendida. Porque eu já vi absurdos do tipo, não, Deus falou que a minha família em primeiro lugar, então a igreja que... Não, amado, está errado. Sua família está antes da igreja, sim, está certo. Sua família está antes da igreja. Mas se a sua família faz parte do corpo, está na igreja, não é uma coisa que está competindo. Você entende dessa forma? Amém. Então, há uma ordem, né, uma prioridade, nós aprendemos já no nosso ministério, existem até pregações a respeito disso. Há uma ordem que eu e você precisamos seguir, tá? Prioridades da vida, e entender isso com muita maturidade, porque se você entender isso com imaturidade, se você entender isso com olhos espirituais infantis, você vai ficar confuso. Primeira coisa, quem está em primeiro lugar na nossa vida? Deus, diga Deus. Deus. Depois, amado, vem a nossa família. E na família ainda é uma prioridade. Na família é o esposo e a esposa. Bispo, pensei que eram meus 49 filhos. Não. Primeiro, amado, é a esposa e o esposo. É o marido e a marida. Esposo e esposa. Depois, é família ainda, os filhos. Nós temos o trabalho, né? Que cada um de nós precisa batalhar o seu pão de cada dia. Alguns, talvez em uma situação ou outra, não tenham tanto mais essa preocupação, né? Ou foram de alguma forma até afortunados, mas a grande maioria de nós tem um trabalho, tem uma atividade, tem uma atividade, né? Porque uma pessoa às vezes não está trabalhando numa profissão comum, mas está em casa, trabalhando no lar, gerenciando o lar, né? Fazendo um trabalho social, aqui como faz a nossa diaconisa Conceição, e a igreja. E o que eu queria ensinar para vocês, amados, é que essas coisas elas não competem uma com as outras. Elas apenas nos servem para ter um direcionamento, né? E até pode ser intrigante, mas a igreja está em último lugar. Mas se a igreja está, amado, no teu coração, né? Quando eu falo igreja, a tua fé, o ministério que você faz parte, se ela está no teu coração, amado, as demais coisas não vão competir. Você não vai precisar escolher uma coisa para escolher por outra. A igreja está entendendo, diga amém. Amém. Então, veja, olha, depois de Deus, amado, já pensou nisso? Depois de Deus, vem a sua família. Isso é muito sério, amado. Por isso que o diabo está neste mundo enlouquecido. Jaqueline, o desempregado dos céus, o gato desdentado, né? Está enlouquecido porque ele sabe que depois do Senhor há uma coisa que realiza o homem, é a família. E o que ele quer? Destruir a família. Destruir a família. Não vou entrar aqui em discussões políticas, né? Nem vertentes políticas, nem nada disso. Mas esse dia me chamou muita atenção um congresso de um certo segmento da nossa sociedade, né? Que é contrário à Bíblia Sagrada. E um dos palestrantes, que é uma pessoa que participa desse movimento contrário ao que é a Bíblia Sagrada, contrário ao padrão homem e mulher, ele verbalizou claramente. Eu me assustei, porque às vezes essas pessoas que nós respeitamos, do ponto de vista de, né, nós não vamos atacar ninguém, né? As pessoas, quando vêm para a igreja, elas vêm daquele jeito e podem ser transformadas por Deus, a gente crê nisso. Mas eu me assustei, pastor, porque a verbalização dessa pessoa foi: as pessoas dizem, né, que a gente quer destruir a família. Sim, nós queremos destruir a família. Amado, não teve corte, não teve edição, nada.
É uma declaração clara do que esses movimentos querem fazer com o Brasil, com a sociedade, com a família. Claríssima, não houve dúvida, não houve edição nenhuma. A pessoa disse de uma forma, sim, quer destruir a família. Esse modelo tradicional que Deus criou. Então, a tua família é importante. Diga-se, a minha família é muito importante. Então você precisa entender essa ordem aqui com bastante maturidade. Vamos lá. Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido que você está recebendo nessa noite é para os adultos, para aqueles que pela prática, a vida de fé, igreja, ministério, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque senão a pessoa tira um print, né? Agora todo mundo está com o celular, quando eu falo assim, amado, mas o amado vai apoiar. Não, trabalhe em primeiro lugar. Aqui, ó, o senhor mandou aqui, ó, aqui o print aqui, ó, o print aqui, ó, que eu mandei aqui. Não vem me cobrar nada não, mesmo. Eu participar de reunião de oficial, aqui está, trabalhe em primeiro lugar. Não pode, ó. Essa palavra é para adultos espirituais. Amém. O adulto entende o que está sendo dito. E os adultos digam amém. Amém. Então, reflexão dessa noite, rapidamente, que o tempo urge. Baixa esse relógio, pastor. Meu Deus, me deixa nervoso. O que eu posso fazer para cuidar melhor da minha família? Eu queria que você parasse a pensar a respeito disso. O que você pode fazer para cuidar melhor da sua família? Eu disse melhor, diga melhor. Melhor. Eu sei que você faz o seu máximo, amado. Sabe o que eu aprendi? Que o ser humano sempre está fazendo o que ele pode. Mas a pessoa, não, mas a pessoa teve essa atitude. No fundo, ela está tentando fazer o melhor dela. Mas eu acredito que com Cristo, Renato, nós podemos fazer melhor. Então, o que é que você pode fazer para cuidar melhor da sua família? Primeiro ponto, amado, muito importante: fazer com que a igreja comece em casa. Se você quer que a sua família seja uma família bendita, uma família que é o reflexo de Deus nesta terra, não pense que essa conta é minha só, porque tem gente que vem com as faturas, isso, a conta é sua. Amado, eu estou te vendo agora, não quero saber. Olha o boleto aqui, ó, do senhor. Amado, a igreja começa na sua casa. Isso é muito sério. Porque tem lugares, amado, com todo respeito, e se nós não cuidarmos, a nossa casa vira um inferno, amado. Vira um local de briga, de guerra, de mágoas, de pessoas tomadas pela carne, se destruindo umas às outras. O apóstolo Paulo chega a dizer que a carne faz com que as pessoas se mordam, né? Ele exortando certa vez uma das igrejas, ele falou: olha, os irmãos lá estão se mordendo. Não é que o irmão estava mordendo, não pode morder o irmão, né? Você chama, não morda o irmão do seu lado. Mas eles estavam se mordendo no sentido de o quanto eles estavam ali brigando com os outros. Mas se nós não cuidarmos da nossa casa, essas coisas estão totalmente suscetíveis. Então, o primeiro ponto que eu quero que você pense, você precisa fazer, amado, com que a igreja comece na sua casa. Pode trazer a fatura para o bispo. Traz os pastores aqui, vou dividir com você, a pastora Karina, o pastor Danilo que está me assistindo aí. A fatura vai para você também, meu irmão. Mas vem descontada já um pouquinho, né? Veio um pouquinho abatida, né, irmão? Deu um abatimento já. Tem que começar na tua casa, meu irmão. As pessoas pensam que lá na casa dela é um inferno, ela não arruma nada, a casa dela não é nem de longe a igreja, e elas acham que vai ser aqui, porque o pastor é mágico. Não vai ser, amado, a igreja tem que começar na sua casa. Olha o que diz ali, Gálatas 5:22, para você fazer um quadro bem bonito, colocar lá na tua casa. Mas o fruto do Espírito, amado, e o Espírito Santo de Deus está dentro de você, está dentro da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, sogra, sogro. Só cachorro que não, porque a gente não pode entrar nessa seara do céu dos cachorros hoje. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, longanimidade. Não, amado, não. Para de virar o Hulk
e arruca na sua casa? Longanimidade. Quando pisa no meu calo, vai no médico, pelo amor de Deus. Vai no médico. Mas quando pisa no meu calo, não sabe o que acontece comigo. É isso, amado. O que é isso? Maracujina, 3 gotinhas. Que é isso? Não pode ser assim não, amado. A Bíblia diz, olha, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Diga assim, mansidão. 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 E o mais desafiador aqui, domínio próprio. Teve aquele dia, né? Eu estou fazendo um exercício agora. Quando eu tenho aquele dia, eu venho cantando. A esposa já pegou já isso. Eu venho cantando. Chega família bendita, abençoada. Ela fica assim olhando para mim. Eu falo, filha querida, que lá. Já vem declarando, amado. Eu venho já derrubando as trevas. Mas não. O dia foi muito difícil. O dia foi muito complicado. Irmão, você não tem noção. Mas eu vou levar isso para minha casa? Ó, aqui, ó, dedinho, ó. Não vou fazer mais isso. E se eu fizer, você me lembra. Minha esposa está aqui. Não é verdade ou não é? Verdade. Contra essas coisas não há lei, mano. Não há condenação. E diz assim, os que são de Cristo, o que fizeram o que, igreja? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Tudo que tem a carne. E se vivemos no Espírito, igreja, andemos também no Espírito. Amado, a tua casa tem que estar cheia disso, de amor, de alegria, de paz. Mas tem um item mais difícil. Batalha, amado, batalha. Mas tem que começar na tua casa. Não pensa que a igreja vai resolver isso, não, amado. Tem muita gente que não está nem aí com a hora do Brasil para essas coisas. Desculpa usar essas expressões aqui no altar. E vem aqui, pastor Carinho, joga a conta para nós. Nós vamos orar. Vamos batalhar aqui da gente. Aqui a gente arranca o cabelo, aqui a gente dá um jeito. Mas se não começar lá na casa, não adianta. É na tua casa que você tem que ter rotina de oração. É lá na tua casa, mano. É lá. Seu filho tem que orar, sua filha tem que orar, você tem que orar, sua esposa tem que orar. É lá que as coisas de Deus, amado, tem que estar fervilhando no bom sentido, né? Aqueles que estão entendendo até aqui, digam amém. Então, primeiro ponto, fazer com que a igreja comece na sua casa. Para ter uma família bendita, dentro do teu projeto de vitória, você tem que fazer com que a igreja comece na tua casa. Não vai começar na igreja. Não vai. Tem que começar na tua casa. Faça um esforço. É difícil? É difícil. Não é fácil, mas é possível. Amém. Outro ponto importante. Cuidado com o cônjuge, né? Quer ter uma família bendita, mas abençoada, que essa família já é, mas você quer viver isso na plenitude, cuida do cônjuge. Tem que cuidar, amado. Desse marido aí que está do seu lado. Esposas, olhem para o marido assim com admiração. Olhem para o marido com admiração, diga você é abençoado. Abençoado. Calma, Renato, eu vou falar para o marido olhar para a esposa. O Renato está impossível hoje. Amém. Amado, né? Aí o marido agora olha para a esposa, agora você é abençoado. Você é meu presente. Né? Cuida, amado, do cônjuge. Tem que cuidar. Glórias a Deus. Tem que cuidar. Você quer ter uma família abençoada, amado? Cuida do seu cônjuge. Ele precisa do teu cuidado. Minha esposa sabe disso. Eu preciso do cuidado dela. E eu sei que ela precisa do meu cuidado. E às vezes a gente precisa se lembrar um outro. Olha o que diz 1 de Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, com parte mais frágil, não fraca, né? A mulher é mais frágil, mais sensível, não quer dizer que ela é fraca. Tratai-a como igreja? Com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Aí há uma pancada aqui da palavra de Deus, que eu levo isso aqui muito a sério, amado. E me coloco a pensar nisso aqui, quando a minha carne quer me trair.
para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Tem casa, amado, que o teto está de bronze. O teto está de bronze. Porque o marido, ele não ama, ele não respeita, ele não valoriza, ele não cuida. Ele, desculpa a expressão, às vezes é um animal com a sua própria esposa. E você acha que as orações vão chegar? Não vão, amado. Tira o teu cavalinho da chuva. Homem da graça de Deus, isso aqui é muito sério. Cuida da sua esposa. Ah, mas eu não sei. Cuida, mano, faz um esforço, pede conselho. Estamos aqui, pastores aqui, bispos à sua disposição. Pede conselho, pede orientação. Cuida, porque a Bíblia diz o seguinte: olha, mano, somos herdeiros da mesma graça, né? Todo o pacote da graça de Deus. Mas se você não tem um papel de marido, como diz a Bíblia, diz que as orações são interrompidas. Eu fico imaginando a oração interrompida, mano. Ah, pode gritar, mano. Pode estourar com ela, pode gritar. Não vai passar do teto. Muda. Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de misericórdia. E aqueles que estão entendendo, digam amém. Amém. Provérbios 14:1 fala da mulher, né? E no meu estudo o Senhor me trouxe essa palavra, nós já conhecemos, mas eu penso que é uma palavra muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito desafiadora. Porque ela diz assim: a mulher sábia edifica o quê? A sua casa. Sábia, amado. A mulher sábia não vai ficar brigando com o marido, pegando no pé dele qualquer coisa, perseguindo. Tem marido que é perseguido, amado. Depois da dentro de casa, ele é perseguido. Ele só tem paz quando ele chega de madrugada do trabalho. Tem marido, você sabe que tem marido que trabalha até, amor, quando eu chego tarde eu estou trabalhando mesmo, acredito. Tem marido que fala: meu, eu vou para casa nada, aquilo é um inferno. Quando chegar aquela patroa ficar me perseguindo, me apurrinhando as ideias. Não, eu não vou para casa. Não vou. Aí o homem fica enrolando lá para chegar até meia-noite. Meia-noite, tudo dormindo. Está todo mundo dormindo, ninguém vai me ver. Eu chego no cantinho e vou. O dia, é o único momento que eu tenho paz na minha casa. Porque está faltando o que, amados? Uma mulher sábia. A mulher sábia, amado. Mulher sábia. Mulher sábia. Eu creio e declaro aqui no nome de Jesus. Amém. Que as mulheres dessa igreja são mulheres sábias. Amém. Você é uma mulher sábia, amado. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual é o procedimento correto. Então seja sábia. Seja sábia. Controla a boca, controla os lábios, controla o comportamento. Muda. Nossa apóstolo está falando muito disso. 20, 30, 40, 50 anos, fio de escapado. 440 de volts ali. Não pode, não pode. Não pode. Porque tem algo muito sério nessa passagem aqui. Mas a insensata aqui não é sábia. Com as suas próprias mãos a derriba. Olha, a mulher, quando ela não é sábia, ela destrói o lar. Ela destrói o marido, ela destrói os filhos, ela destrói a própria vida, ela arrebenta com tudo, amado. Mas quando a mulher é sábia, diz que o lar é edificado. Eu sempre digo isso para minha esposa. Eu preciso que nós, juntos aqui, a gente sempre esteja criando um ambiente de paz. Conto com a sabedoria dela, ela conta com a minha também. Quando a mulher não é sábia, amado, e a sabedoria é isso, amado, é comportamento, é fala, é atitude. Tem mulher que é panelada, voa tudo, né, amado? O que é isso? Pode. Não pode. Não pode. Eu quero declarar em nome de Jesus, amado, que você, mulher da graça de Deus, você é uma mulher sábia. E o seu lar é um lar que está sendo edificado. Glórias a Deus. É um lar que está de pé, está firme. Não está firmado num banhado, está firme. E as mulheres que creem digam amém. Amém. Então, recapitulando, nós precisamos fazer com que a igreja comece na nossa casa. Nós precisamos, amado, cuidar do nosso cônjuge. Outro ponto, precisamos o quê?
educar os filhos com os valores da Bíblia. Eu citei aqui a expressão valores, amado, porque se você não entender que este livro aqui, que não é um livro do guru indiano, se você entender que isso aqui não é um livro de um filósofo qualquer, se você entender que aqui é a palavra de Deus, e na palavra de Deus estão os valores, diga assim, valores. Valores. O que são valores? Coisas que têm valor e que não são moda. Porque sabe qual é o problema dos pais hoje em dia? Eles estão querendo educar os filhos na moda. E hoje a moda é uma, né? Na nossa época, né? A moda era outra. E antes dos nossos pais era outra. Amada, eu não posso educar minha família na moda. Marcelo, você que está com uma pequenininha agora, você não pode educar sua filha na moda. Porque se nós educarmos nossos filhos na moda, amada, nós estamos perdidos. Né? Nossa pedagoga aqui, diaconisa May, estamos perdidos. Tem que ter valores. E você tem aqui um arcabouço chamado de valores, para você educar os seus filhos com valores. Os valores estão aqui, atemporais, não passa, não envelhece. Isso aqui não caduca, mano. Isso aqui não fica velho, não sai de moda. Isso aqui. As famílias estão hoje de ponta cabeça porque elas não sabem educar os filhos com os valores da Bíblia. Valores da Bíblia. Tanto é que o livro de Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você sabe que isso é uma certeza que nós temos no nosso coração? Que quando nós lançamos a semente, né, no coração do nosso filho, nossa filha, e eles, no meu caso eu tenho uma filha, tá? Hello. Lança a semente, amada, essa semente ela vai dar fruto. Aleluia. Os filhos têm fases, né? Tem fases. Todas as fases são diferentes. Mas, amados, se a semente for lançada ali, é o que diz o sábio: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não vai se desviar. Não vai se desviar. O valor que você colocar no seu filho de Cristo, valor com base na Bíblia, não é na moda, não. Não é os 5 passos para educar. Eu acho legal essas coisas. Eu acho que é conhecimento, né? Ainda mais se a pessoa ela é cristã, eu acho que não é ruim, não. Mas, amadas, as respostas são todas aqui. Você não precisa dizer, como educar, não sei o que, está tudo aqui. Está tudo aqui. Outro ponto, a palavra de Deus diz assim, Efésios 6:4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Que é isso, amado? Você sabe que eu me peguei a pensar sobre esta palavra, né? A primeira vez que eu a ouvi, eu fiquei pensando, e fui, consultei, né? Lideranças, consultei, para entender que contexto é esse. Você sabe que tem mãe e tem pai que atormenta os filhos, não educa, atormenta. E se você atormentar, diz que você não pode provocar o seu filho a ira. Tem muito, dá um exemplo aqui prático, tá? Muito velho, vingado. Uma hora dessa, em um monte de asilo aqui nessa cidade. Sabe o que é esse velho vingado? Esse velho vingado foi um velho que irou, com certeza, seus filhos. E veja que eu estou falando aqui de um negócio, né? Vai chegar a sua hora, estou falando de um negócio que exige muita sabedoria, discernimento, é complexo, não é? Porque a gente tem que educar na palavra de Deus e ao mesmo tempo não pode dar mole, ao mesmo tempo não pode, entendeu? É complexo, mano. Só a sabedoria de Deus para nos ensinar. Então você que é pai, você que é mãe, eu quero te fazer um apelo nessa noite. Amado, pare de provocar o seu filho a ira. E aqui não é pegar no pé do que está errado. Está errado, vai pegar no pé mesmo. Pisou na bola, tem que ser chamado a atenção mesmo. Tem que ter atitude de pai, atitude de mãe. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas mães e pais. Alguns aqui já tiveram até algumas mães e pais dessas. Que perturba. A criança dentro de casa vai seguindo a criança, brigando com a criança com tudo. Não tem nada que a criança faça certo. Não tem nada que
o jovem faça certo, não tem nada que o filho faça certo. Tudo está errado, tudo tem um defeito, tudo. A Bíblia diz, amado, que você não pode provocar o seu filho a ira. E tem muito velho em asilo vingado. E está lá abandonado, porque ele foi um pai, uma mãe que irou seus filhos. A Bíblia diz assim, mas criais o que, igreja? Na disciplina e admoestação do Senhor. Ensina, corrige, chama atenção, conversa. Aqueles que são mais pequenininhos, coloca no banquinho para conversar, para pensar. Amado, mas sempre trazendo para a palavra, sempre para a Bíblia. Olha aqui, estou avançando. Provérbios 4:3 diz assim, ó: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca e nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O homem mais sábio do mundo diz que quando, desde pequena, Salomão era ensinando a palavra, era ali, ensinando. Teve um dia que o Senhor chegou para ele e falou assim: o que você quer? Se ele não tivesse sido ensinando a palavra, ele ia falar o quê? Videogame, PS4, última geração. Não, eu quero. O que veio na boca dele? Sabedoria. Por quê? Porque desde pequeno ele era ensinado na palavra. Você está entendendo? Você está vendo o efeito que tem a educação na palavra? E educar filhos amados só com a sabedoria do Senhor. Só com a sabedoria do Senhor, né? Então, quando nós impregnamos o nosso filho de sabedoria, amado, lá quando ele tiver que tomar decisões, ele vai tomar decisões com sabedoria. Eu recebo isso no nome de Jesus. Nossos filhos aqui, filhos sábios, filhas sábias, que vão tomar decisões com sabedoria, no nome de Jesus. Estou terminando. Outro ponto para você exercitar na sua casa e ter um lar abençoado, uma família bendita. Praticar sempre o perdão. Diga assim: perdão. Perdão. Porque eu sei que nos dias que nós vivemos hoje, com a quantidade de tarefa, de estresse, de pressão, muitas vezes as pessoas nas casas, elas se magoam, elas se machucam. Por que um marido se afasta da esposa? Nós vamos ter encontro de casais. Quem recebe aqui, diga amém. Amém. Nós vamos falar a respeito disso. Por que um homem se afasta da mulher dentro da sua casa? Sabe o que é, amado? Falta de perdão. Uma das coisas pode perdoar. Em algum momento ela machucou o esposo. Em algum momento ele feriu a esposa. E aquilo vai criando um hiato, amado. Vai criando uma distância. E quando vê, estão dois estranhos dentro de casa. Deus quer que você pratique o perdão, amado. Deus quer que você perdoe. Senta e pede perdão, amado. Tenha coragem. Você que é homem, você é homem, rapaz. Coragem. Vá lá, sente com a sua esposa, sente com os seus filhos, senta com os seus filhos na sala, peça perdão. Peça perdão. Deus vai te honrar se você fizer isso. Se há alguma coisa para ser perdoada, você que é esposa, chame seu marido, chame seus filhos. Se há alguma coisa para ser perdoada, peça perdão, amado. Verbalize perdão, esposa. Perdão, me perdoe. Filha, me perdoe. Filho, me perdoe. Falei sem pensar. Eu te amo. Isso tem que ser feito, amado. As famílias não fazem, ficam se fagulhando a vida toda. Aí, filho cada um para um lado, pai cada um para um lado. Pratica o perdão, amado. O que o diabo quer, amado? Que não haja perdão na sua casa. Que as pessoas fiquem lá, né, ali entrincheiradas por detrás do ódio, do rancor e das mágoas. Eu gosto muito dessa passagem de Mateus 18:32, porque nos lembra o que nós devemos fazer.
Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Então devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Olha lá, é palavra de Deus isso daqui, viu? Queria que você levasse isso muito a sério. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Amado, nós que somos crentes, e os crentes digam amém. Amém. Nós somos cristãos, amado. Nós temos que ter perdão no nosso coração. Ah, mas eu não convivo mais com a pessoa. Então, na sua oração com Deus, né, perdoe aquela pessoa. Ah, a pessoa morreu. Na sua, porque não dá para voltar atrás, né? Na sua oração com Deus, ela tira isso do teu coração. Tem pessoas, amado, que atravessam a vida toda com água. Tem que tirar, amado. Porque Deus diz assim: se você não perdoar, aqui é uma parábola, né? O Senhor diz: olha, eu te perdoei, servo, e você tinha um conservo. Eu te perdoei, ficou tudo bem. Quando aquele conservo que era teu, era hora de você perdoar, você falou: não. O Senhor me perdoou, mas comigo, pisou no meu carro, vai, ó, pelo amor de Deus, se eu pegar alguém e falar pisou no meu carro, eu vou pagar como é que chama mesmo? Podólogo, fazer uma operação nesse carro. Jesus da glória. Não pode, amado. Não, você quer ser perdoado, mas não quer perdoar os outros. Está cheio de crente assim, amado. Quer perdão, mas não quer perdoar ninguém, não. Você tem que perdoar, amado. Tem que perdoar. Porque Deus diz assim, olha, tem uma coisa muito séria aqui dentro dessa passagem, que diz assim: olha, se você não perdoa, o Senhor vai te entregar aos verdugos. Verdugo eram aqueles carrascos que ficavam lá nos calabouços, com umas agulhas. Qual que era o papel dele? Infernizar a vida do prisioneiro. Ele ficava o dia inteiro ali, ó, espetando ele, colocando ferro quente. Era o dia inteiro torturando, era o papel dele. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, mas sabe o que são os verdugos? São os rancores, são as mágoas, sabe aquela coisa negra que fica no coração de muita gente? É o verdugo, amado, é aquilo que fica consumindo. Quem aqui já passou por alguma situação difícil de perdoar? Diga amém. Vamos ser sérios, diga amém. Eu já passei por muitas, amado. E enquanto eu não tirei aquilo do meu coração, amado, meu amado, o verdugo não deixava dormir. Quando eu lembrava daquela pessoa que subia amado, é um exercício que nós temos que fazer, de oração. Deus me livre e guarde. Hoje eu prefiro ter paz do que ter razão. Sério mesmo. Em defesa da igreja, você pode ter certeza aqui que eu vou ser um leão aqui, sempre, da palavra, desse ministério, da sua vida. Mas às vezes no dia a dia, em algumas situações, eu prefiro ter paz do que ter razão. Porque eu não quero levar nada para o meu coração, porque eu quero que esteja aqui o amor de Deus. Amém. E o amor de Deus não pode conviver com rancor, com ódio. Amado, o Espírito Santo de Deus está falando, se há algo, essa aqui é a noite, nós vamos jogar isso para fora. Tem que exercitar o perdão, amado, e pratique isso aí na sua casa. Vamos lá, estou terminando. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Marido e marida, esposa e esposa, brigou, saiu uma faísca. Não vá dormir bicudinho na sala, nem a outra vai dormir bicudinho no sofá. Vá conversar e acertar, porque o Satanás quer isso. E agora que deu certo, agora cada um vai dormir no canto, tá? O diabo quer isso, amado. Vá lá e acerte. Eu sou até chato com isso. A bispa corre de mim e eu falo: não, vem cá, ela corre, eu vou indo atrás. Não, eu vou atrás, é hoje. É hoje, é agora. Eu não vou dormir. E já dormi, vou confessar aqui, não posso ser hipócrita. Já dormi algumas vezes bicudinho.
faz um mal, amado. Meu Deus, faz um mal. Você acorda todo transtornado. Primeiro momento, né? Amor, você sabe que é verdade, né? A gente tem que viver o que prega. Primeiro momento, não acertava, não deu, chamo, converso, né? Amado, mas não pode. O que o diabo quer, amado, é que passe uma noite, passe outra, e o rancor, o ódio. Não deixa, pastora Karina. Quer dormir na sala, está indo no bicudinho, você vai lá, dá um radamaruque, pega o pastor Danilo por aqui, já deita no chão com o armlock armado e pronto. Fala, é hoje, te amo, e aí quebra. Aí aquela barba ali vai se derreter, ninguém segura. Não pode, amado, não pode. O diabo quer isso, amado. Por isso tem muita gente dentro das casas aí afastadas. Estão no mesmo lar, mas elas são estranhos. Porque é uma noite depois da outra, com rancor, com falta de perdão, com ódio, com mágoa no coração. A igreja está entendendo? Diga amém. Amém. Pastora Karina, agora é para terminar mesmo. Exercitar uma boa confissão todos os dias. Pastor Danilo, eu não consigo, pastor Danilo. Vai me impressionar, 30 minutos eu não consigo, é pouco tempo. Exercitar uma boa confissão todos os dias. Exercitar uma boa confissão todos os dias. Você pode fazer isso na sua casa ou não? Claro que pode. Claro que pode. Você pode ter uma confissão que abençoa todos os dias? Pode, amado. Ah, mas vai sair cobras e largaças, então fecha sua boca. Fica quieto. Vai lá pro banheiro, dá um berro. Depois volta. Mas não solte cobras e largatas na sua casa, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa. Lucas 6,45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o que, igreja? O bem. E o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tiago 3,4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, é isso aqui, ó. É isso aí, Marcial. Esse músculo aqui, ó. Diz que já viu um barco, um navio gigante, um leme desse tamanho, mano. Ele vira o navio. Assim é a língua, mano. Se não for governada, pode ser para o céu ou pode ser para o inferno.